Mas o Jabaquara Atlético Clube é inesquecível. É o meu ar que eu respiro, é o meu sangue correndo, é tudo. Não vai completar 100 anos nem um centenário. Jabaquara completa um século. Arriba, Chaúca! Chaúca, Chaúca, Chaúca de nosso coração. Avante, avante, Jabaquara, eu quero ver na sua bandeira. Avante, avante, Jabaquara, meu gigante lá da caneleira. Foi fundado como Espanha Futebol Clube. Num determinado momento, eles entenderam que deveriam fundar um clube de verdade, um clube social, esportivo. E aí veio a ideia de se criar o clube. E esses espanhóis eram muitos jornaleiros, né, tribuneiros, como eles eram conhecidos na época, os que lidavam com as folhas, dizia o antigo presidente Odilo Prieto. Então eles se reuniram na casa do zelador José Domingues, que ficava na subida do Morro da Nova Sintra, e resolveram, no dia 14 de outubro, eles resolveram criar o clube. Só que amadurecendo a ideia, ficou tudo definido para no dia 15 de novembro, então de uma forma oficial e festiva, ser criado o Espanha Futebol Clube. E em 42, por força da guerra, da mesma forma que o Palmeiras, que era Palestra Itália, teve que mudar, não podia ser o nome do país, foi quando passou a Jabaquara Atlético Clube. Primeiro que é um clube fundador da Federação Paulista. Foram 11 clubes fundadores, né? Os considerados grandes, chamados grandes, que eram Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa de Desportos, e mais o Jabaquara e a Portuguesa Santista aqui, o São Bento da capital, o Ipiranga e o Comercial da capital. Eram o Nacional, o Ipiranga e o Comercial da capital. Foram os 11 fundadores. O Jabaquara tem uma história, está lá o distintivo na federação. Então existe uma história. Eu acho que nós todos, eu particularmente gostaria de ver o Jabaquara subir das divisões, chegar na primeira divisão e não está longe para acontecer. Se Deus quiser, logo, médio, longo prazo, o Jabaquara está na primeira divisão. Então a gente torce para que tudo corra bem. Jabaquara foi fundado ali na subida do Morro da Nova Sintra, no bairro de Jabaquara, tinha o campo ali, jogava ali, desde 1914. Aliás, nas minhas pesquisas, eu observei que o endereço que eu via no jornal A Tribuna da época, ele coincide com o número onde tem aquele campo da Eletropaulo, ali no final da região Pestana, que eu não sei nem mais ainda se é Eletropaulo, mas tinha um campo que estava ali, o Jabaquara até treinou de muitos anos ali. Então o Jabaquara jogava ali. E posteriormente, em 1924, o Jabaquara foi para o Macuco, na 28 de setembro. E ficou lá na 28 de setembro por quase 15 anos. Ali, enquanto ele estava na 28 de setembro, que ele teve jornadas memoráveis, né? grandes jogos foram realizados ali, numa das apresentações do Jabaquara aqui contra a Portuguesa em Urico Mursa, o Jabaquara vendeu caro a derrota na ocasião e os torcedores saíram do estádio assim falando da desenvoltura do time do Jabaquara, da raça, da fibra com que eles atuaram, e a partir dali começou a surgir o apelido que era o Leão do Macuco. Então, em função dessa raça jabaquarense, o Leão do Macuco surgiu ali.
No final da década de 30, quando vendeu no Macuco e adquiriu na Ponta da Praia, ali na confluência, vejam vocês, a confluência do Canal 6 com a praia, com a Trabúrcia e Epitácio Pessoa. Ali era o campo do Jabaquara. Então, você imagina que área poderosa o Jabaquara tinha. Então, só que o Jabaquara ficou ali na Ponta da Praia, mas não realizou jogos, partidas oficiais. Ele só treinava e fazia jogos de equipes de base. Não teve jogo oficial porque o estádio ali não reunia condições. Mas foi ali que surgiu o Gilmar. E ficou por ali até que vendeu a área, no decorrer da década de 40, e o Jabaquara ficou sem casa um bom tempo. Ele ficou jogando no campo do Santos ou da Portuguesa Santista. Até que no início dos anos 60, o Jabaquara adquiriu o terreno da Caneleira. E aí passou a Leão da Caneleira. Primeiro gol oficial marcado no Pacaembu foi marcado por um jogador de Jabaquara. Se eu não me engano, este jogo era Jabaquara e São Paulo. Contra o Palmeiras, nós ganhamos 2-1 do Palmeiras aqui, com 2 gols de alemão. E acontece o seguinte, o alemão, por exemplo, era um jogador que veio do Palmeiras. E ele veio para o Jabaquara, ele jogava no aspirante do Palmeiras naquela época. E ele fez os 2 gols. Para você ver a importância que havia no clássico Santos de Jabaquara, houve uma oportunidade que eu estava com distensão. E o Santos ia jogar com o Jabaquara e eu não iria jogar. E eu estava lá fazendo o tratamento, veja bem, eu não estava concentrado. E o Santos estava concentrado na Vila Belmiro. De repente o Lula desceu. Como ele poderia não ter descido? O Santos concentrava em cima e eu estava no vestiário embaixo. E o Lula desceu para tomar um cafezinho e ele me viu ali fazendo o tratamento com o massagista Macedo. Né? E aí, Bomba, como é que tá? Falei, estou melhorando, professor. E ele disse, dá para correr? Eu falei, correr de jeito nenhum, estou com a perna presa, tinha um músculo na parte anterior da coxa que estava me incomodando. Eu digo, para correr não dá, professor. E para chutar? Não, para chutar eu não sinto nada. Aí ele falou assim, então fica aí. Concentrei e entrei para jogar com uma distensão na coxa direita. Então, como o Lula falou, não dava para correr, mas dava para chutar. E eu acabei fazendo 2 gols. Nós estávamos perdendo 2-1, eu fizemos 3-2 de Jabaquara e eu marquei 2 gols. Se bom que foram os 2 de bola parada, um de pênalti e outro de falta. Santos com Pelé e tudo. Final do jogo. Jabaquara 6, Santos 4. Jabaquara tinha um goleiro chamado Dudísio, tinha Macedo, tinha Dalpozo e tinha um centroavante chamado Melão. Caramba, técnico Filpo Nunes. O jogo foi 6-4 para o Jabaquara. O Melão arrebentou com o jogo. O pessoal falava que aquilo era marmelada. Marmelada e tal. Eu digo, não, foi melãozada. O Melão fez 4 gols. 6-4, né? Um jogo à noite, no qual se destacou o Wilson Sório, que era o Melão, meio esquerda do Jabaquara, essa noite, um jogador canhoto, forte. Ele fez 4 gols em 1959, 57, perdão. Que mexeu com o país e mexeu com o mundo, você não teve pancadaria entre os torcedores. E também faz parte um pouco do folclore desse jogo, que o técnico de Jabaquara era o Nelson Ernesto Filpo Nunes, um argentino, era conhecido como El Bandoneon. E o Filpo, no final do jogo, ele dizia, nas entrevistas, no dia seguinte, os jornais exibiam, que o Filpo dizia que chegava gente de pijama na Vila Belmiro
porque não acreditava que o Jabaquara pudesse estar ganhando do Santos de 6-4. Era uma coisa assim inexplicável. Eu participei desse jogo e foi uma vitória incontestável do Jabaquara. Eu quero ver a sua bandeira. Avante, avante, Jabaquara, meu gigante lá da caneleira. Avante, avante, Jabaquara. O meu pai tinha uma história interessante que comprova o amor que ele tinha pelo Jabaquara. Todo mundo que perguntava que time ele torcia, ele sempre se esquivava dizendo que ele era alvinegro, que aí ele conseguiria ficar bem, né, com os santistas e corintianos. Mas sempre no final ele falava que o amor dele verdadeiro era onde ele começou, que era no Jabaquara. E na ocasião acabei fazendo 2 gols, foi o meu primeiro jogo pela camisa do Jabaquara e foi um belo gol onde eu saí do meio de campo, fiz uma bela jogada e acabou resultando no gol. Teve um convite, né? Eu fiz 2 jogos pelo Jabaquara, um contra o próprio Santos e um contra o Corinthians. E para mim foi felicidade plena, porque realmente eu tive a felicidade de vestir a camisa do Jabaquara, né? Pela braveza, o Pinduca. Não ganhou título, mas é um jogador que sempre me impressionei com a raça que ele jogava. A importância para mim no Jabaquara, para mim pessoalmente, foi o início da minha carreira, sem contar a várzea, né? O Jabaquara, na realidade, foi o que me projetou para o futebol. As multidões, jabuta, jabuta, jabuta dos nossos corações, avante, avante, Jabaquara, eu quero ver a sua bandeira.